Olá, seja muito bem-vindo ao Virtuscast, o podcast que trará os ensinamentos das pessoas mais sábias de nossa história e como os antigos têm toda a sabedoria necessária para alcançarmos a vida que queremos e assim poder fazer a diferença. Dogmatismo é a tendência de um indivíduo crer em algo como verdade absoluta e, portanto, para esse indivíduo é indiscutível. Você conhece alguém assim? Ou melhor, em alguns temas, você é assim? Podemos pensar que não somos dogmáticos, mas o momento atual do nosso país pode dizer o contrário. O grande exemplo e mais fácil de se entender é sobre política. Exemplo, você acha que determinado político ou partido diz a mesma coisa que eu penso. Então, para mim, aquilo que vir desse lado, desse partido, é uma verdade absoluta. E eu não aceitarei outra opinião que não aquela desse partido. Eu não aceitarei a opinião do outro lado, do outro partido. Sendo assim, vemos que não há diálogo com quem é dogmático. Pois quando uma pessoa tem uma verdade absoluta em mente, o debate já morreu. Pois o que gera o debate é a dúvida. E se já tenho convicção da verdade, eu vou tentar impor o que eu acredito e não ter um diálogo saudável. Conseguimos ter um debate saudável com pessoas que sabem seus próprios limites. E nós podemos deixar de ser dogmáticos quando aceitarmos que nossa opinião não tem a menor relevância se comparado com o universo. No episódio anterior, falamos sobre a verdade. E todos já ouvimos em algum momento o seguinte: conheça a verdade e ela vos libertará. Mas qual seria essa verdade, se a verdade é relativa? Como a conhecerei? Bom, a busca pela verdade é alimentada pela dúvida. E como já falamos em outros episódios, quanto mais buscamos conhecimento, mais sabemos que não sabemos de nada. Então a busca pela verdade se inicia no momento em que aceitamos nossa pequenez e buscamos ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias, sabendo que seremos eternos aprendizes. O problema do dogmático é que ele acha que já encontrou a verdade, e assim a pessoa dogmática se fecha em uma bolha, onde só são aceitos aqueles com as mesmas crenças sobre verdade, condenando assim o ambiente onde estão e as futuras gerações que possam nascer no local. A pessoa dogmática, por achar que sabe a verdade absoluta, acredita que consegue dar soluções simples sobre diversos assuntos. Então ela acha que entende de geopolítica, macroeconomia, serviço social, filosofia, medicina, etc. Por se achar esperto demais, a pessoa se torna um falastrão. O que seria um falastrão? O falastrão é a pessoa que só sabe falar, teorizar, mas não coloca nada em prática. Ela acha que tem todas as soluções para um mundo melhor, por exemplo. Ela acredita que as coisas são menos complexas do que realmente são e procura fazer previsões do que pode ou não ocorrer se determinada decisão for ou não tomada. E o mais interessante é que, mesmo tendo uma opinião sobre tudo, ela sempre busca fontes que reafirmam aquilo que ela já acredita. Então, seja na política, seja no futebol, qualquer que seja o assunto, ela vai buscar pessoas que vão apenas reafirmar suas crenças, para assim ela se sentir mais inteligente e mais especial, como se tivesse desvendado o maior mistério do mundo. Muitos dogmáticos, falastrões, têm grande poder de influência nos dias atuais. E mesmo que estejam nessa bolha,
conseguem muitas vezes formar opiniões de outras pessoas por ter um discurso bonito, um discurso sedutor. No livro Antifrágil, o autor Nassim Taleb diz que, em qualquer coisa envolvendo palavras, não se trata da vitória do mais correto, porém do mais encantador, ou de quem consegue produzir o material mais sedutor. Isso mostra a importância de jamais esquecermos de ter dúvidas. A dúvida vai nos levar ao conhecimento que queremos adquirir. Devemos sempre ver a mesma coisa por óticas diferentes. Procurar diversas ideias sobre determinado assunto e assim formar nossa própria opinião. Isso com certeza nos livrará de nos tornarmos dogmáticos e nos livrará dos falastrões por aí. Para entendermos o perigo de um falastrão, temos o exemplo do jornalista americano Thomas Friedman. Thomas se dizia a favor da invasão do Iraque durante o governo Bush, dizendo que não teriam grandes problemas, não teriam grandes gastos. O resultado da invasão foram diversas vidas perdidas, gastos que poderiam ir para a saúde, para a educação, foram destinados a uma guerra, e mesmo com todos esses problemas, o jornalista não sofreu absolutamente nada com a sua opinião. Então o exemplo aqui é que o dogmático, o falastrão, fala de tudo, desde que esse tudo não envolva a si mesmo, desde que o risco das ações de sua opinião não caia sobre suas costas. O mundo está cheio de pessoas assim, e não sejamos uma delas. Tenhamos dúvidas, não podemos perder algo que já é natural do ser humano. Quando somos crianças, perguntamos por que sobre tudo. Tínhamos dúvidas sobre tudo. Mas conforme vamos crescendo, parece que vamos perdendo a curiosidade, e o que vai aumentando são o que achamos ser as verdades absolutas em nossas vidas. Quando acharmos que sabemos demais, devemos dar um passo para trás, colocar os pés no chão e sermos humildes. Não vamos esquecer do 8º episódio sobre debate, onde apresentamos a história de Anteu da mitologia grega. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Não queira ser o dono da verdade, apenas a busque sempre com humildade. Muito obrigado por escutar esse episódio do VirtusCast. Espero que tenham gostado desse episódio. Caso tenha alguma dica, feedback, entre em contato pelo nosso Instagram @virtuscast ou pelo e-mail virtus.cast@gmail.com. Quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo.